Bom, eu fiz um vídeo falando sobre os maiores feitos de One Piece, e nos comentários eu recebi um que estava entre aspas refutando vários pontos. O objetivo do vídeo em questão não é simplesmente refutar o comentário, mas eu vou dividir o comentário em vários pontos e vou explicar cada um dos pontos. O primeiro ponto é que o soco do Luffy tinha capacidade para destruir uma ilha, e provavelmente se refere ao Bajirang-gun. Bom, isso basicamente é uma falácia, e mais especificamente é afirmando a consequência. O Luffy não atingiu a ilha, então não podemos afirmar se ele apenas poderia destruir a ilha ou se ele poderia destruir mais. Baseado em cálculo de pixels e de energia cinética, o soco do Luffy no Bajirang-gun é multicontinental, mas isso é apenas calculando a massa e velocidade, e ignorando totalmente o Haki, que é o principal na potência de ataque do personagem. O segundo ponto é, o Shinjao não conseguiria destruir um continente. Isso não faz muito sentido, já que no mangá foi dito que ele literalmente partiu o continente de gelo ao meio. O significado da palavra partir é dividir-se em partes, separar ou ficar separado em duas ou mais partes ou porções, e o significado de meio é a metade de uma unidade, 2 meios valem uma unidade. Ou seja, dividir em 2 é basicamente dividir em duas partes iguais. Então, basicamente, o Shinjao partiu ao meio o continente inteiro. É basicamente o significado básico da língua portuguesa. O terceiro ponto é que o Enel tem a fruta focada apenas em destruição. Realmente, o Enel tem uma capacidade destrutiva maior do que a do Luffy, mas no meu vídeo eu apenas argumentei sobre a potência de ataque do Luffy e inclusive boa parte do vídeo foi para explicar isso. Repetindo mais uma vez, um machado tem uma capacidade destrutiva maior do que uma pistola, mas uma pistola tem uma potência de ataque maior do que um machado, pois ela causa um dano maior. No momento que o Enel consegue utilizar um ataque que iria destruir uma ilha, e o Luffy conseguiu destruir esse ataque, significa que o Luffy tem potência de ataque no nível ilha, mas não necessariamente que ele consegue destruir a ilha em si. É apenas a potência de ataque. E como dito pelo próprio Versus Battle, baixa capacidade destrutiva não é uma prova de baixa potência de ataque se os ataques de um personagem causarem apenas uma pequena quantidade de destruição. O quarto ponto é que o Barba Branca não conseguiria destruir o mundo. A superfície sim, mas por dentro não. E o Garp destruía montanhas. Isso é verdade, mas nenhum personagem de One Piece pode destruir o mundo, ou seja, o planeta inteiro. Isso também é basicamente uma falácia, já que tentou basicamente desviar do assunto principal, que a Barba Branca não conseguir destruir o mundo e não existe evidência nenhuma que foi apontada ou refutação sobre os meus argumentos para ele destruir o mundo. Mas eu vou repetir e explicar melhor os argumentos para o Barba Branca ser capaz de destruir o planeta inteiro. Bom, primeiramente, não é uma hipérbole do Sengoku de ser dito que ele poderia destruir o mundo, já que uma hipérbole é uma ênfase expressiva resultante no exagero da significação linguística, ou seja, é uma exageração. E o Sengoku já enfrentou o Barba Branca e sabia como seus poderes funcionavam, e ele não poderia simplesmente exagerar no meio da guerra, já que os próprios marinheiros ficariam assustados e iria atrapalhar a própria marinha. E como o Sengoku já foi dito como um bom estrategista, isso não aconteceria. Além disso, o kanji utilizado é o kanji de Sekai, que se refere ao mundo físico, enquanto o kanji que é utilizado para a superfície geralmente seria o kanji de sociedade, que seria um kanji diferente. De acordo com Tsuru, não importa em que parte do mundo você se esconda, não tem como escapar do Barba Branca, e isso pode incluir o subsolo ou qualquer outro lugar do tipo. Então, se refere ao planeta inteiro. E também foi afirmado por outros personagens figurantes que o mundo poderia não estar mais no lugar no outro dia. Além disso, na novel do Ace, fala que ele tremeu o planeta inteiro, a terra e mar. E o Barba Branca, com apenas um ataque, mesmo enquanto ele estava velho, ele conseguiu tremer uma ilha que estava do outro lado do planeta e que tinham animais que não existem dentro da Grand Line. Sendo assim, ele tremeu basicamente o planeta inteiro com um ataque mesmo enquanto ele estava enfraquecido, velho e doente. O quinto ponto é que nenhum personagem de One Piece tem a velocidade da luz do nosso mundo. O Luffy é mais rápido que a velocidade da luz de One Piece, então ela é diferente do nosso mundo. E basicamente isso é um argumento da crença. Não foram dados nenhum tipo de evidências de que a velocidade do mundo de One Piece é diferente da velocidade do mundo real. A velocidade da luz do mundo de One Piece é igual à real, e prova disso é o SBS 30. Dentro desse SBS, foi perguntado para falar mais sobre as Akuma no Mis. O Oda fala que Logia é o melhor entre os 3 tipos, já que ele tem controle sobre as forças da natureza. Então basicamente o Oda confirma que as Logias controlam os elementos reais. E como Kizaru utiliza o elemento de luz,
Isso significa que ele tem a velocidade da luz, assim como é afirmado pelo próprio Kizaru. Sendo assim, qualquer personagem que é capaz de interceptar os ataques do Kizaru como lasers, como já foi feito pelo Marco e Barba Branca e Rayleigh, eles precisam necessariamente possuir uma velocidade FTL. Então, basicamente, a existência do Kizaru dentro do mundo de One Piece é uma confirmação direta a respeito da velocidade da luz, já que para bater de frente com ele não basta ter velocidade de percepção, como é dado pelo haki de observação. Mesmo que você consiga ver o futuro, você não teria velocidade para acompanhar ele. Mesmo que você saiba como o ataque vai acontecer, você não vai conseguir esquivar caso seu corpo não tenha reação o suficiente. Sendo assim, não existem formas de um personagem bater de frente com o Kizaru sem possuir a velocidade da luz. Além disso, dentro do databook do Kizaru é dito, um homem-luz que consumiu a Pika Pika no Mi, que é a Akuma no Mi da luz. Ele pode transformar o seu corpo em luz e pode enviar ataques de spam na velocidade da luz. O sexto ponto é que o Enel tem a capacidade destrutiva maior do que o Luffy, e isso não é nem país. E mais uma vez eu tenho que explicar a diferença entre capacidade destrutiva e potência de ataque. Bom, eu já mostrei o cálculo provando que ele é nível país pequeno, ao criar um Raigo que iria destruir a ilha de Skypiea. E basicamente, ele teria capacidade destrutiva no nível país pequeno, e o Luffy, por destruir esse ataque que tem nível país pequeno, seria escalado ao mesmo. A potência de ataque é um termo alternativo para a capacidade destrutiva e tem um significado mais direto. A capacidade destrutiva ao qual um ataque é equivalente, e um personagem com um certo grau de potência de ataque não precisa necessariamente causar proezas destrutivas nesse nível, mas pode causar danos a personagens que resistam a tais forças. E como tal, não é prova de uma baixa potência de ataque se os ataques de um personagem causarem apenas uma pequena quantidade de destruição. Basicamente, isso explica como funciona a potência de ataque. No momento que o Luffy derrotou o Enel, ele estava com a potência de ataque no nível país pequeno, mas não a capacidade destrutiva. O sétimo ponto é que o Wars conseguia mover um país, mas não destruir. Bom, isso é uma questão de lógica. Se ele consegue literalmente levantar um país nas costas, ele consegue destruir, já que é literalmente só ele pegar o país e tacar no chão e basicamente ele vai ter destruído. Mas mesmo assim, eu fiz um cálculo da energia cinética que precisaria para mover um país. O cálculo foi feito baseado em que ele levantaria um país com as proporções do Brasil e colocaria em cima do país com as mesmas proporções em um prazo de 10 minutos. E o resultado foi 6,14 vezes 10 elevado a 23 joules, que é um resultado nível país. A oitava questão é, o Shiki movia uma ilha com a mente, e só destruía jogando na água. Bom, em um dos feitos do Shiki, ele basicamente utilizou as próprias pernas para cortar uma expansão de água e depois controlá-la com a sua Akuma no Mi. E como eu já mostrei no vídeo anterior, isso foi calculado como multicontinental e basicamente utilizou a própria força do Shiki. E ele foi derrotado pelo Luffy logo depois. Considerando que o Shiki conseguia utilizar ataques no nível multicontinental com sua Akuma no Mi, mesmo caso não existisse esse feito em que se escala para a força física e fosse apenas a Akuma no Mi, ele utilizou diversas vezes sua Akuma no Mi para atacar o Luffy. E como ela possui um ataque multicontinental, significa que isso escala para a durabilidade e automaticamente para a potência de ataque do Luffy. O próximo ponto é que o planeta de One Piece tem tamanho de Júpiter e não do Sol. Eu já mostrei o cálculo no vídeo passado, mas eu vou mostrar novamente. Esse é um cálculo de pixel baseado em Alabasta. De acordo com a Vivi, o rio de Alabasta possuía 50 km. A partir disso, Alabasta, por pixels, foi calculado tendo 4.975 km. Baseado em Alabasta, a Headline foi calculada tendo 79.695 km, e a Grand Line foi calculada tendo 2.211.437 km. Por último, foi calculado os pixels do globo terrestre de One Piece, e o resultado é basicamente 1.14 vezes maior do que o Sol. A décima questão é, as ilhas de One Piece não são tão grandes. Bom, a respeito do país de Wano, foi dito dentro do próprio mangá que ele possuía 1000 ri, que é basicamente uma medida de tamanho japonesa. Esse valor equivale a 4.000 km, e isso é basicamente a mesma quantidade que o Brasil. Como é possível ver na imagem, o Brasil possui uma largura de 4.319 km. Então, apenas utilizando essa fala, o Wano já possui o mesmo tamanho basicamente que o Brasil, mas isso não é tudo.
Nessa fala do mangá em específico, estava se referindo a uma flecha. Uma flecha pode viajar a 4.000 km e ainda não encontrará o fim do ano. Isso significa que o ano é ainda maior do que 4.000 km. O 11º ponto é: os ataques da Gura não têm a mesma potência em uma ilha e um inimigo. Bom, para provar isso é simples. O mesmo ataque que o Barba Branca utilizou para ferir um marinheiro gigante também tremeu o planeta inteiro, causando terremotos no outro lado do mundo. Como foi o mesmo ataque, não existe discussão. Ele causou o mesmo dano no planeta inteiro ao mesmo tempo que o gigante. O 12º ponto é: o Kaido não derrotaria o Barba Branca. Bom, dentro da novel do Ace é dito: de acordo com algumas informações coletadas por Skull dos Piratas Spade, Barba Branca é o pirata mais forte do mundo. Mas o autor desse romance diz que não é fácil definir a palavra mais forte. E um adendo é que dentro do Vivre Card do Barba Branca é dita a mesma coisa, de que não é fácil definir a palavra mais forte. Skull adora qualquer coisa sobre piratas e coleciona mercadorias piratas. Ele acredita que Kaido é o mais forte na luta 1 contra 1. Ele acrescenta que Kaido é a criatura mais forte do mundo e ele não morreria mesmo que você tentasse matá-lo. Enquanto Barba Branca é o pirata mais forte do jeito que ele viveu. E o Skull, como já foi mostrado, tinha analisado muito sobre piratas já que ele era basicamente um fã deles. Então ele tem propriedade para dizer isso, e é basicamente uma forma do Oda se expressar a respeito disso.